Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você já é inscrito no canal, por favor deixe seu like e deixe seu comentário se você gostar desse vídeo, certo? E se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se no canal, tá? Peço encarecidamente. E esse é o segundo vídeo do ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito. E nesse vídeo aqui, galera, eu quero falar sobre algo bastante sério, tá? Não tô aqui para atacar a religião de ninguém, não tô aqui para atacar a crença de ninguém. Assim, no meu ponto de vista, eu penso o seguinte: cada um faz o que quiser da sua vida, ninguém é obrigado a nada, tá? Se a pessoa segue o espiritismo, se a pessoa segue um candomblé, a umbanda, tudo bem, cada um com seu cada um. Eu não tô aqui para atacar a fé de ninguém, a crença de ninguém. Eu tô aqui apenas para dizer o que a Bíblia, as escrituras sagradas, na qual eu acredito, né, na qual eu tento fazer o máximo para eu seguir corretamente, tá? Porque eu sou um ser humano, falho, pecador como qualquer um, né? Mas na nossa fraqueza a gente tenta, né, fazer o que a gente pode. E tô aqui para dizer o que a Bíblia diz sobre consultar os mortos e sobre essas questões aí, sobre o espiritismo. A gente vai ver no ponto de vista bíblico se está correto ou não. A gente vai ver aqui se o Criador ele quer isso da gente ou não, né? Se perante os olhos dele está certo ou se isso é abominável, né? A gente vai conferir aqui juntos, certo? Pois bem, então a Bíblia ela condena o espiritismo, tá? E diz que não devemos consultar espíritos. A única pessoa que pode nos orientar e ajudar é o próprio Criador, né, dos céus e da terra, e há dos exércitos, o Todo-Poderoso. E mais ninguém, certo? Só ele, só o Criador, ou o Messias, Jesus Cristo, cujo nome é hebraico é Yahushua HaMashiach. Quem consulta espíritos se abre à influência de demônios, que nunca são bons, certo? Às vezes a pessoa tenta se comunicar com o espírito sem saber a natureza do espírito, mas infelizmente acaba caindo numa cilada, porque são demônios. Os discípulos do Messias e Yahushua, né, Jesus, têm o direito de expulsar espíritos, mas é importante evitar o fascínio. O espiritismo pode oferecer poder e satisfação, mas no fim traz muitos problemas sérios, né? O Criador é mais poderoso que qualquer espírito existente. Bom, só para vocês entenderem basicamente o que eu quero dizer, eu vou tentar exemplificar aqui, tá, para vocês, que é o seguinte. Vamos supor que vamos montar aqui um cenário hipotético. Vamos supor que um cara tem uma moto. Aí vamos supor que em um determinado dia, ele andando de moto, ele sofre um acidente. Aí ele machuca a perna e tipo assim, vamos supor que ele machuca a perna gravemente. E essa ferida que tá na perna dele, vamos supor que o cara contrai uma hemorragia, né, através dessa ferida, né? Vamos supor que dá uma hemorragia nessa ferida dele. Daí o cara fica louco, desesperado, sem saber o que fazer. Daí o que ele decide fazer? Ele decide, sei lá, ir na macumba, ir na umbanda e tentar, sei lá, se comunicar, se abrir para algum espírito pedindo para que a perna dele seja curada, né? Para que toda essa hemorragia, todo esse problema, ferida, vá tudo embora, né? Vamos supor. Daí o que acontece? Adianta ele fazer isso? Não adianta. Por quê? Porque enquanto ele está pedindo para que a entidade ajude ele a curar a perna dele, vamos supor que depois disso o cara contraia um câncer. Do que adiantou? Percebe? Ou seja, o cara foi lá, se comunicou com uma entidade, né? Pediu para que essa entidade ajudasse ele a curar a perna dele. Aí depois o cara vai, né? A perna dele é curada, né? A entidade vai lá, ajuda ele a curar a perna. Mas aí um tempo depois, o que acontece? O cara vai e pega câncer. E o que adianta? Vocês percebem a situação? Ou seja, o cara vai se comunicar com o espírito, né? É como se esse espírito desse para ele uma coisa com uma mão e tirasse com a outra. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Vamos supor que o cara não consegue vender uma moto, tá? Vamos citar aqui mais um exemplo, né? Vamos montar aqui mais um cenário hipotético. Vamos supor que o cara tem uma moto e o cara quer vender a moto, mas ele não consegue vender essa moto de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Daí o que ele vai fazer? Ele vai decidir consultar um espírito para que ele possa vender essa moto, certo? Aí vamos supor que a entidade, né, ou o espírito,
ajude ele a vender a moto. Aí o cara foi lá, vendeu a moto, ganhou dinheiro, certo? Só que aí um tempo depois dele ter vendido a moto, o que acontece? Vamos supor que, sei lá, um familiar dele fica doente, um familiar dele, sei lá, pega câncer e aí o cara vai ter que gastar todo o dinheiro com tratamento. Vocês percebem a situação? Do que adianta o cara ter consultado o espírito? Então, galera, o lance é mais ou menos esse. Então é isso que a gente tem que ficar ligado. É isso que a gente tem que, é disso que a gente tem que ficar consciente. A gente tem que ficar atento sobre essas coisas. Porque muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento acerca desses temas e acabam se enganando. Elas se enganam porque elas pensam, né, que esses espíritos que essas pessoas se conectam são os espíritos dos familiares delas, são os espíritos dos antepassados, são os espíritos dos avós. Mas não, galera, não existe esse lance. Bom, claro, se você é um crente na Bíblia, se você lê a Bíblia fielmente, você vai saber que, biblicamente, o espírito humano ele não fica vagando por aí. Não tem como a gente conversar com o espírito humano, porque quando o ser humano morre, falece, o espírito humano ele volta direto para o Criador. Então, se você tem isso como base, você vai saber que espíritos que vagam aqui na Terra provavelmente são demônios, são espíritos ruins, de natureza demoníaca. Por quê? Porque já falei aqui no canal muitas vezes que no passado, antes do dilúvio, né, na era pré-diluviana, basicamente, o que aconteceu? Havia uns gigantes na Terra, os Néfilins, né, que foram aqueles seres que foram criados a partir da relação dos anjos caídos, sentinelas, com as mulheres humanas, deu origem a esses seres, os Néfilins. E quando todos eles foram detidos, né, no dilúvio, quando eles foram destruídos no dilúvio, o espírito deles permaneceu aqui na Terra. Por quê? Porque são seres feitos na Terra. Então o espírito deles fica na Terra. Agora, criaturas feitas no céu, o espírito volta para o Criador. Ou seja, nós seres humanos, como fomos feitos pelo Criador, nosso espírito volta para ele. E essas criaturas, como são da Terra, o espírito deles fica aqui na Terra, certo? Bom, então vamos lá. Levítico, capítulo 19, versículo 31 diz: não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Altíssimo, né, o Deus de vocês. Então aqui o próprio Criador está alertando, né? Alertando o povo sobre essas práticas. Aqui, ó, em Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 9 ao 12, diz o seguinte: quando entrarem na terra que o Criador, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium e que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Criador tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Criador vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Em Atos, capítulo 16, dos versículos 16 ao 18, diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Engraçado, né? Muito semelhante ao que acontece nos dias de hoje, não é? Pois é. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Criador, do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação, né? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Ou seja, apenas o Messias, o sangue dele tem autoridade sobre essas entidades malignas. Certo, galera? Levítico, capítulo 20, versículo 6 diz: voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Aqui é o próprio Criador dizendo. Levítico 20, versículo 27 diz: os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos,
terão que ser executadas, serão apedrejados, pois merecem a morte. O próprio Criador aqui condenando essa prática, que no ponto de vista dele é uma prática repugnante aos olhos dele, certo? 2 Reis, capítulo 21, versículo 6 diz: chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava espíritos. Fez o que o Criador reprova, provocando-o a ira. Bom, então, meus amigos, isso aqui foi para vocês entenderem a situação, tá? Não tem apenas esses versículos aqui se referindo a essa prática da feitiçaria, mas tem muitos outros versículos no qual deixa claro que o Criador ele fica irado com quem pratica essas coisas, tá? E lembrando a vocês que essa mensagem que eu tô passando é apenas para eleitos, tá? Sei que muitos vão ver o vídeo e vão ignorar, porque quando a gente cita a Bíblia as pessoas se revoltam, porque a Bíblia contém a verdade, tá? Mas é isso, como eu falei, minha intenção não é atacar a crença de ninguém, nem julgar ninguém, mas apenas mostrar a realidade, mostrar o que a Bíblia diz perante essas questões, tá? Bom, e é isso, muito obrigado a todos que me acompanham, muito obrigado a todos pela paciência, essa mensagem é apenas para eleitos e espero que todos fiquem na paz do Criador. Bom, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.